Olá, seja bem-vindo ao Como Me Tornei. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Juliana Fonseca e aqui você vai encontrar profissões para quem está iniciando uma nova carreira, para quem está fazendo a transição ou para quem é como eu, gosta de ver uma boa história tomando um bom cafezinho. Você chegou no lugar certo. Aproveita e faça um favorzinho, se inscreve no nosso canal, pois isso ajuda o YouTube a divulgar cada vez mais nosso trabalho. E como você sabe que o profissional de hoje é muito bom, já deixa seu like também. Caso você não gostar, no final da live você tira o like, tá bom? Um beijo, sai daí não. Hoje nós temos aqui o cara das multitarefas. Eu nunca vi. Ele vai entrar no Guinness Book de tantos cursos que esse homem já fez na vida, gente. Obrigada, Santos, por estar aqui hoje com a gente. Por favor, se apresente pro pessoal. Meu nome é Luiz Antônio Santos e Santos, tenho 53 anos, sou pai de 2 filhos, Hum. homens, um de 27, Bruno Luiz, e um de 14, Luiz Gustavo. Sou advogado, há 11 anos, sou radialista há 30 anos, já. Sou professor há 34 anos, vou fazer 35 anos agora já, sei cedo. Sou jornalista há 10 anos, né. Tenho Mas uma vamos sou anotando aí. sou funcionário público aposentado, sou policial militar aposentado. Fui soldado, cabo, sargento da PM, depois me aposentei quando virei advogado. E sou escritor, faço parte de 2 academias. E é isso. Pronto, que massa. Agora Santos, pequenininho, Luizinho. Hã. Queria ser o quê quando crescesse? Eu queria ser químico. É, eu vi que você É, fez química também, fiz. né. Eu queria ser químico. Era eu desde pequeno já tinha uma mania de misturar as coisas, pra ver o que ia dar, né. Às vezes dava certo, às vezes já tive um problema com solução de bateria. Pra Ixi, testar a ácido acidez, né, sulfúrico. e aí eu acabei passando na perna pra ver o que é que acontecia, né, e aconteceu Um peeling. um é, uma coisa bem mal. E aí eu fiz química na escola técnica. Primeiro eu comecei Hum. a fazer química no Central, no Colégio Estadual da Bahia, Hum. no final dos anos 80, meados dos anos 80 na verdade, 87 eu Mas aí você estava com comecei. quantos anos? Eu estava com ia fazer 17. Hum. Fazer 17 anos, tinha 16 e pouco. Porque eu nasci em dezembro, né, meu aniversário é amanhã, no É caso. É, mesmo? nasci 19 de Massa. dezembro, então, eu quando eu comecei a fazer química, eu ia fazer 17 ainda. No ano que eu vou fazer 17, mas era no final do ano. Comecei a fazer química no Colégio Estadual da Bahia, porque a escola técnica antigamente era uma prova, né, não Sim, era é. era Não uma era prova, direto, era. não era direto, a gente fazia um curso, uma prova para fazer escola técnica. E aí eu fiz escola técnica, passei, eu estava no primeiro ano de química, no Central, que eram 4 anos, e aí eu peguei e fui para a escola técnica, me formei em química, Mas aí você passou pra PM nesse aí eu período? passei para PM justamente nesse período, quando eu Hum. estava na escola técnica, mas eu completei o curso, fui para PM, fui para Governador Mangabeira fazer o curso, que antigamente não era aqui, né. Fiquei 9 meses, Internato na era época, né? internato, só vinha dia de domingo. De noite voltava, segunda de manhã cedo tinha que estar lá. No caso aí não, a gente ia na verdade sexta de tarde e voltava domingo de noite, porque segunda, Hum. 8 horas da manhã tinha que estar lá pra bandeira, esse tipo de coisa aí. E aí eu entrei Aí na PM em terminou. 90. Aí terminou química, aí era Terminei soldado. química, eu era soldado. Terminei química Aí foi fazer na o quê? escola Porque técnica. você Aí não eu fui respira. fazer, eu queria fazer eu queria fazer química Uhum. na faculdade. Tentei 2 vezes para química, passei as 2 para matemática. Eu nunca quis. Eu digo: "Eu não vou fazer não, eu quero fazer química". Mas aí, na primeira vez que eu passei para matemática, eu disse que eu não ia fazer. E na segunda eu passei matemática, disse: "Ah, eu vou fazer esse negócio", porque aí eu fui fazer matemática, fiz matemática. Me formei quando eu estava perto de me formar em matemática, eu fiz outro vestibular para fazer química. Aí eu comecei a fazer química depois. Aonde que você Eu fazia? fiz química na UNEB. Ah, Aí nossa. comecei a fazer química, só que era bacharelado, né. E eu sempre gostei de ser professor. Aí É eu que era fiz um curso. industrial antigamente, tem um Era. negócio desse, eu lembro. Aí eu fiz bacharelado, né. E aí para depois eu começar a fazer
É um curso de licenciatura. E na polícia, como é que dá para conciliar? Você dava Dava. aula também, né? Na Polícia Militar, eu sempre digo às pessoas, a escala da Polícia Militar é magnífica para quem quer estudar, né? Porque eu Hum, trabalhava 24 por 72. Querendo ou não, eu tinha 3 dias que eu podia estar à disposição. Mesmo que no dia, e ainda a Polícia Militar, ela tem uma facilidade de que se você tiver de serviço, mas você tiver uma aula no horário, a polícia permite que você vá para aula. Nunca tive problema com isso. Eu sempre digo, eu tenho um curso preparatório, né, desde 94 para concurso público, tal, muita gente em Salvador que quis entrar na PM, fez esse curso comigo. E eu sempre dizia ao pessoal, disse, olha, uma alegação que ninguém pode fazer a respeito da Polícia Militar, do órgão da Polícia Militar, é que a polícia não dá oportunidade de você estudar. Porque dá. Não estuda quem não quer. Não estuda quem não quer. E eu sempre brinquei com as pessoas assim, ó, eu entrei na polícia contra a minha vontade, né? Porque como eu era formado em Química, o meu objetivo era entrar no polo. Meu pai era funcionário do sim, polo, sim, né? verdade. E quem ganhava dinheiro nesse país era quem Era. trabalhava na indústria. E aí Hum. eu queria. Aí eu fui, quando eu me formei em Química na Escola Técnica, eu fui trabalhar na Metacril, né? Mas eu queria entrar na Copene, que era a Companhia Petroquímica do Nordeste, né? Queria entrar na Copene e tal, aquela coisa toda. E eu não consegui entrar na Copene. Só que quando eu tava na Metacril, a Metacril botou todo mundo pra fora. E aí, o que sobrou pra mim foi que abri o concurso da PM e digo, eu vou fazer. Mas aí eu usei a polícia realmente como escada, estudei. Eu sempre digo às pessoas que ninguém pode dizer que não tem tempo. Porque eu sempre brinco com as pessoas que quando você se organiza, você consegue tempo para tudo. Você tem que Hum. se organizar. Também eu não. Se alguém me disser assim, eu vou tirar o dia para eu estudar, aí é mentira. Não tem como tirar um dia para estudar. Eu aprendi ao longo dos meus cursos que eu fiz, seja de pós e tal, que a gente tem que aprender a dosar o tempo. Como é que Nenhuma você faz mente isso? nenhuma mente consegue ficar mais de 30 minutos estudando. Você tem que estudar 30 minutos para fazer outra coisa, vá se divertir e tal. Depois você volte É a o método estudar. Pomodoro, né? É, eu fui professor de alguns cursinhos do Sartre, do Neruda, aqueles cursinhos antigos aí. Uhum. A gente brinca dizendo que quando começou a trazer para a sala de aula a questão da eletrônica em si, você Uhum. deixou de desenhar e você botava lá um dispositivo, uma Hum. ferramenta eletrônica Hum. para desenhar, a gente começou a funcionar a educação do mesmo jeito que nós brincamos com a questão do mercholate. Eu costumo dizer que essa, Essa essa geração geração. começou a dar errada quando o mercholate parou de arder, Concordo. né? Também falo a mesma Parou de coisa. arder, aí foi um problema. Todo mundo aí mudou. E É isso mesmo. eu aprendi a estudar de uma outra forma. Eu não me incomodo com barulho, por exemplo. Eu foco no que eu estiver estudando. Hum. Agora também eu não tiro um dia para estudar. Aí eu aprendi a fazer um cronograma de estudo. Sempre passei para as pessoas. E Você acorda a que casados. horas? Eu, na verdade, depende da necessidade. Eu durmo tarde. Essa é uma realidade. Para Você poder é mais cumprir. Eu sou noturno. mais noturno. Porque para eu não sou noturno Hum. de rua, mas de estudar. Para eu cumprir algumas coisas, por exemplo, eu sou escritor. Eu gosto de escrever, na maioria das vezes, à noite. Me vem mais inspiração a escrever à noite, né? Eu sou da Academia Internacional de Literatura Brasileira e da Academia Interamericana de Escritores. Aí eu tenho um cronograma que eu tenho que cumprir algumas coisas para eu fazer alguns textos, participar de antologias e tal, escrever livros também. E aí eu aprendi a dosar esse tempo entre estudar, escrever alguma coisa, assisto filme, divirto, eu vou à praia, gosto gostava muito de cinema. Hoje eu tenho usado muito mais as plataformas Netflix e tal para assistir filmes, etc. Mas eu sei dosar o meu tempo com essa coisa aí. Massa. Aí você terminou matemática, Terminei matemática, fui estava na fazer polícia isso. e tava. Você já era radialista já? Já, eu sou Como é? radialista de 94. Ah, certo. Eu comecei como Como é que você radialista, começou nisso? eu sempre gostei de esporte, de futebol. Ah, E aí, antigamente,
os mais antigos vão lembrar disso. A Fonte Nova, você tinha uns painéis gigantes que os radialistas entrocavam cabo, e era um equipamento pesado, o radialista andava de um lado para o outro com aquele equipamento, e existia o cabista, que era a pessoa que botava o cabo lá, eu era o cabista. Minha função era só ser cabista. Eu botava, era o cabista. Uma vez, e aí eu fui fazer um curso de rádio, e aí precisou de um locutor, mas precisou de um locutor às 2 da manhã, das 2 às 4 da manhã, né? Os locutores bons não iam nesses horários. 2 às 4 da manhã, me ofereceram um programa de 2 às 4 da manhã. Eu falei, rapaz, quem que vai ouvir um rádio 2 às 4 da manhã? Mas Tem ouviam, as gente pessoas que ouve. ligavam pra rádio, pedindo música e tal. Que rádio era? Era Pajuçara, Rádio Pajuçara. Aí, depois, eu fui pra... Foi aí que eu fui pra Rádio Cidade. Nem existe mais a Rádio Cidade. Eu fui pra Rádio Cidade. Depois eu fui pra Rádio Cidade. E aí depois eu comecei com a questão do futebol realmente, do esporte. Fui repórter da galera, repórter da arquibancada. Depois eu fui repórter de campo. Depois fui comentarista. Fiz algumas vezes de narrador. E hoje, nós que trabalhamos com esporte, você tem que ser eclético. Às vezes você tem que ser... A CBF, inclusive, quando vai cadastrar os radialistas, eles não permitem mais aquelas equipes grandes. Você só pode ter um locutor, um repórter, que é um narrador, um repórter e um comentarista somente. A pessoa da técnica tem que ficar na rádio e tal. E às vezes, digamos assim, por exemplo, um jogo da Libertadores, ou um jogo da Seleção Brasileira, você tem, às vezes, só 2 vagas. Que a TV usa mais, então a TV fica com 4, 5 vagas e a rádio só tem 2 vagas. Então você tem que escolher um narrador e o repórter. Você já não leva o comentarista. Não tem mais como fazer. E aí eu comecei em 94. Eu fiz telecomunicações também. Depois de matemática ou junto? Depois não. Depois de matemática eu fiz ciências biológicas. Aí de ciências biológicas eu fui fazer química. Aí depois eu fiz telecomunicações. Telecomunicações eu fiz mais para a questão do rádio mesmo, era técnico, eu era técnico em áudio, na verdade. Me especializei em técnico em áudio e foi aí que eu comecei a ter mais facilidade com rádio em si. Hoje a gente tem as rádios mais digitais, né? Eu trabalhei na AM, trabalhei na Rádio Cruzeiro. Hoje aí você tem um aplicativo aí que você congrega todas as rádios do mundo. Você chega lá, Rádiosnet, você baixa lá e aí você ouve qualquer rádio que você quiser. As rádios online cresceu muito, né? Cresceu muito. E vem cá, né? E essa sua carreira aí policial? Você chegou a virar cabo, não foi? Sargento? Eu sou soldado de 90, cabo de 95, sargento de 2000. E se aposentou? Me aposentei. Eu nunca fui promovido, eu sempre gosto de dizer isso, né? Eu sempre fiz concurso. O meu concurso foi para soldado. Depois abri um concurso de cabo internamente. Eu fiz o concurso de cabo e depois eu fiz um concurso para sargento. Eu nunca tive esse privilégio que algumas pessoas têm de, vamos promover. Eu nunca fui promovido, não. E aí eu cumpri minha etapa, mas como eu nunca parei de estudar, e aí chegou um tempo na minha vida que eu falei, eu vou fazer direito para eu cobrar do Estado o que o Estado me deve. E aí eu fui fazer direito por isso. Não foi uma paixão. Quando alguém me pergunta, eu vi uma vez uma entrevista de Ariano Suassuna, eu me identifiquei de uma outra forma. Ariano Suassuna diz o seguinte, Ariano Suassuna disse que ele é advogado, né? Ele é formado em direito. Eu sabia não. Aí ele disse que no tempo dele só tinha 3 profissões. Se você gostasse de abrir barriga de lagartixa, você fazia medicina. Se você fosse bom de cálculo, você fazia engenharia. E se você não servisse para nada, você fazia direito, né? Eu não digo que a profissão do direito não é não servir para nada, porque eu aconselho até que ninguém faça direito sem ter feito outro curso. O curso de direito, ele é um curso tão abrangente, tão rico, que quando você entra sem ter entrado na universidade, você se fecha para o mundo.
Agora, quando você já vem de outra profissão e você faz o curso de direito, você tem uma visão muito mais ampla. Eu digo porque eu via como eu passei na OAB, por exemplo. Eu passei na OAB no 8º semestre. 8º semestre. Eu não tinha dado direito administrativo, 1 e 2, não tinha dado direito internacional, não tinha dado direito tributário 2, só tinha dado direito tributário 1, e eu faltava uma carteira de processo civil, que processo civil são 6, eu acho que eu tinha feito só até 5, a 6ª eu não tinha feito. Eu faltava mais ou menos umas 9 disciplinas para eu me formar. E eu fiz a OAB no 8º semestre. Algumas pessoas me diziam, você não vai passar. E eu fiquei na minha. Eu digo, vou fazer logo. Já que pode fazer, eu vou fazer. Mas a experiência que eu tinha fora, outros cursos, me ajudaram a entender a prova. E eu até, algumas pessoas me perguntaram, como é que você fez direito tributário? Você sabia nada, direito administrativo. Eu digo, eu fui pelo português. Fui pela língua portuguesa. Eu olhava e falava, esse verbo aqui é transitivo e indireto. Aqui tá errado, então essa questão tá errada. Eles não iam botar isso aqui errado. Eu fui eliminar, sobrava 2. E eu sempre brinco com meus alunos, digo assim, olha, dúvida é 2. Se for 3, você aí já ficou difícil, porque é trívida, não é dúvida. Dúvida é só entre 2 questões. E aí eu consegui passar na OAB no 8º semestre. E eu fiz a segunda fase da OAB para direito civil. Que dizem que sua especialização? Eu me especializei logo, a minha primeira especialização foi direito eleitoral. Depois eu fui para direito administrativo, que eu sou apaixonado por direito administrativo. É a minha área. Eu sou da área criminal também. Eu sou criminalista. Eu tenho pós-graduação em ciências criminais, em direito penal e processo penal. Mas eu sou apaixonado por direito administrativo. É mesmo. Inclusive o doutorado que eu estou fazendo, eu defendo a implantação e implementação do Código de Direito Administrativo no Brasil para garantir segurança jurídica. Porque os maiores problemas que nós temos hoje a nível jurídico que recai aí com a questão de direito administrativo é porque nós temos várias leis esparsas, mas nós não temos um código. Nós temos código de tudo, código do consumidor, código do idoso, mas nós não temos um código de direito administrativo. E eu defendo esse Código de Direito Administrativo. Acho que melhoraria muito a questão da corrupção, melhoraria muito essa questão da lei de responsabilidade fiscal. Eu sou apaixonado por... Você advoga ainda? Eu advogo Quais são na as área principais criminal. causas? Eu tenho muita coisa na área criminal. É mesmo? Muita coisa na área criminal. Na área de família, eu tenho uma boa quantidade. Aí eu utilizo a área da família para ajudar as pessoas, na verdade. Eu nem cobro na área da família. Lá em Catu? Não só em Catu. Os meus clientes que depois ouvirem vai dizer assim, não, é verdade. Se for área de família, eu não cobro. Porque... O que cai mais na área de família? A área de família, o que nós temos mais é pensão alimentícia. Sim. Divórcio. O cara que paga R$200, acha que a mulher botou silicone com o Pois dinheiro dele. Imagine que eu até digo que a pessoa, para fazer família, ela tem que ter um direito de família, ela tem que ter um resguardo, digamos, espiritual e psíquico muito grande, porque o que você vive de problemas na área de família é horrível. Você vê, às vezes, as pessoas pedir demissão de emprego para não dar a pensão. Ou então, algumas vezes, alguém achar que R$300 de pensão... E ainda tem uns que dizem, não, mas a mulher tá usando pra tal coisa. Realmente... Botou mega ré com... Não, realmente... E aí eu não faço tributário, as pessoas às vezes chegam... Eu não faço direito do trabalho, direito tributário eu não faço. Eu costumo dizer, advogado não perde causa, advogado perde prazo. E o advogado que perde prazo, ele se acabou. Porque a única coisa que ele não pode perder é o prazo, que depende dele. A causa não depende só dele. E aí eu digo às pessoas, eu não vou pegar uma causa tributária com você, para você, porque talvez eu não tenha expertise para lhe ajudar, eu vou acabar lhe prejudicando. Direito do trabalho, não vou fazer também, porque tem que ter toda uma expertise. Aí, agora, nas que eu tenho expertise, eu faço. Se alguém me chamar para fazer um direito ambiental, eu não vou fazer. Sim. Porque até pouco tempo eu não sabia a diferença de APA e de APP. E aí, como é que eu vou ser advogado ambientalista se eu não sabia a diferença de APA para APP?
E tem muita gente... Agora, quando é a parte da ambientalismo com a parte criminal, aí eu faço. Por exemplo, tem muita gente cometendo crimes ambientais e sendo condenado 9, 10 anos por crimes ambientais. Que tipo de crime que acontece mais? Pessoas que desmatam para lotear. Você Tem desmata um acontecido local muito, né? para você lotear e vender. Aí você tá numa reserva ambiental. Você ali tá matando, às vezes, a fauna e a flora. E aí, as pessoas têm sido condenadas por isso. Porque você acaba contaminando rios, inclusive. Então, esses crimes ambientais aí, eu aí tenho uma expertise nessa área. Mas se for para a pessoa pedir eu queria fazer um licenciamento ambiental, não sei. Procure outra pessoa, não vou me meter nisso, entendeu? E vem cá, agora você se meteu na área da medicina, também foi homem. Eu Como é que costumo dizer, começou eu fiz farmácia, né? Só tô faltando uns 3 estágios para eu me formar em farmácia, mas as disciplinas eu já acabei. Eu tenho um curso de auxiliar de enfermagem não técnico, como era antigamente o primeiro, né? Porque quando eu entrei na Polícia Militar, alguém me falou assim, rapaz, se você quiser trabalhar interno, faça um curso de auxiliar de enfermagem. E eu fui fazer, só para isso. Acabei nem trabalhando na área. Estagiei e tal, mas depois eu vi que não era, para mim não dava. Eu falei, não quero ficar no hospital da PM, eu não quero ficar não. Aí eu parei. E aí eu comecei a fazer farmácia depois que eu fiz direito. Eu comecei a fazer farmácia em 2013, depois tranquei em 2016. E aí eu gosto da área de saúde. Eu tenho um após de hematologia e imunologia. E hematoimunologia, na verdade. Gosto muito dessa área. O Covid me levou um pouco a estudar um pouquinho mais sobre essa área aí. Eu sempre dizia, na época, eu tinha muito medo de ter o Covid, né? Na época eu não estava no Brasil quando começou. E quando eu voltei pro Brasil, eu estava na Argentina. Eu estava em Portugal, depois fui pra Argentina. E a Argentina deu até o dia 15 de março para todo mundo sair, se ia fechar. E quem tivesse lá não ia sair mais, só depois que acabasse a pandemia. E eu voltei pro Brasil no mês de março de 2020. E o Covid começou em 2019. Apesar que aqui a gente estava no carnaval em 2020, né? Quando eu cheguei aqui já tinha sido carnaval. Mas o Covid começou em 2019 mesmo. E quando aí eu vi as pessoas morrendo, eu fiquei com muito medo, porque o risco, eu não era, digamos assim, eu não tinha risco, eu era o risco. Porque uma pessoa que tinha só 30% do seu fígado, né? Eu tive câncer. Eu tive osteossarcoma nesse ombro aqui, eu tive osteossarcoma. E pessoas com uma saúde muito melhor do que a minha estavam morrendo. E aí eu fiquei num pânico. E aí eu comecei a estudar. Eu não comprei álcool. Nada de álcool. Lavava com sabão mesmo. Aí era o meu conhecimento químico, né? Esse Thomas Hobbes, tem uma citação de Thomas Hobbes bem interessante, que ele diz o seguinte: a experiência não nos leva a determinações ou a conclusões universais, mas o conhecimento é poder. E aí eu disse, o álcool não resolve. Não querendo ganhar dinheiro com isso. Eu vou usar sabão. E eu comecei a usar sabão líquido mesmo. Eu usava muito sabão líquido. Depois começaram a usar sabão líquido, botando para as pessoas lavar na rua com sabão líquido à mão. Me protegi, isolamento social para mim foi isolamento social. Eu tinha muito medo do Covid. E eu comecei a estudar muito sobre essa questão de hematologia, porque eu achava que o vírus do Covid se ligava à corrente sanguínea, porque estava matando as pessoas muito rápido. E aí eu gosto da área de saúde, né? E resolvi enfrentar essa questão da medicina aí. Tá fazendo aonde? Na UFBA. Mas mesmo. eu tô tentando mudar, inclusive. Que é correria, né? O dia todo. Tem a rádio ainda também, né? Tem a advocacia. Eu estou, na verdade, na rádio. Eu vou voltar agora novamente, né? Porque de agosto pra cá, de setembro pra cá, eu dei uma parada.
por questões jurídicas, políticas jurídicas. Aí eu tive que dar uma parada. Sim. Tem que ter a parte partidária ainda, né? Aí eu tive que dar uma parada, né? Ainda é militante ainda. Sou. E aí eu sou tesoureiro de um partido político. E eu tenho a minha militância na área jurídica com essa questão do TSE, do TRE é muito grande, então eu tive que dar uma paradazinha. É mesmo. Vem cá, Luiz, histórias engraçadas aí nesses caminhos todos. Histórias engraçadas. Tava lá no Eu não sei. roteiro. Eu não sei se eu comentei com você, eu sou palhaço há 11 anos. Ai, não. Né? Eu mesmo? conheci a palhaçaria Também? no Sírio-Libanês, quando eu estava fazendo um Que tratamento massa. de câncer, e aí uma pessoa me apresentou a palhaçaria. Ele sempre ia lá brincando e tal. Eu sou o palhaço raiz. Eu tenho uma atividade que às vezes eu faço stand-up e tal, mas eu gosto muito da palhaçaria. Eu sou palhaço chamar, não sou um palhaço animador, aquele palhaço que se veste de palhaço, né? Nós que somos palhaços profissionais, digamos assim, que vivemos a palhaçaria, nós temos todo um ritual para botar o nariz, por exemplo. O nariz de palhaço, para poder vivenciar. Não é só vestir uma roupa de palhaço que a gente é um palhaço, né? O palhaço xamã é uma coisa mais técnica, tem muito mais estudos. Aí já fiz alguns cursos de palhaços, inclusive. Sou da confraria da palhaçaria. Histórias engraçadas, eu já tive algumas histórias engraçadas de viagens, por exemplo. Já passei fome em uma viagem. Por quê? Porque eu não sei nada de inglês. Eu não sei nem contar de 1 até 10 em inglês. Minha questão com inglês. Curso, tem tanto Minha curso, questão tá com inglês é faltando estranha. E eu fui fazer eu cobri algumas Copas do Mundo, né? Teve esse privilégio de fazer Copa do Mundo. E eu fui uma vez a fazer uma apresentação de um trabalho literário meu na Europa. E eu aproveitei, um colega falou, vamos lá em Londres. Eu digo, bora. Só que ele acabou não indo. E eu comprei a passagem e eu fui. Só que quando chegou lá, ainda bem que só fiquei 4 dias. Eu tenho algumas coisas que eu não posso comer. Eu sou alérgico e intolerante à lactose. Eu não como manteiga, leite. Eu não sou nem só alérgico, eu sou alérgico e intolerante. Então, para mim, é comida sempre complicada, né? Porque se alguma coisa for feita com leite, ou com queijo, ou com requeijão, vai me fazer mal. Eu tenho sangramento nasal auricular. E aí, para eu comer em alguns lugares, eu olhava e eu não sabia nada, não sabia ler, eu olhava e falava assim, pô, e aí, eu vou comer o quê? E aí, um colega, eu mandei uma mensagem para o colega no Zap, ele falou assim, rapaz, olha, passe, fique parado no semáforo. Quem você vê correndo é brasileiro. Aí você vai e fala com ele e pede explicação. Aí eu fiquei, passou um rapaz, uma velocidade, eu fui atrás dele e falou, você é brasileiro? Sou do Ceará, tal. Eu digo, eu sou da Bahia, rapaz, eu tô passando fome aqui. Não comi nada hoje. Porque eu não sei ler. Me diga uma coisa, o que eu posso comer porque eu sou alérgico a leite, tal. Aí ele me levou para um lugar para comprar um livreto que tem do jeito que você lê, do jeito que você escreve, né? Aí você começa Aí eu consegui me alimentar, mas eu passei quase um dia inteiro sem me alimentar, por causa dessas questões aí. Uma outra coisa bem interessante, né, que uma vez eu perdi um voo, eu indo fazer um tratamento em São Paulo, e eu não sei se o erro foi meu, ou se o erro foi do pessoal que foi com escala. E aí, o rapaz falou assim, não, entra logo aí, pode ir. Eu passei direto, entrei no avião, e o avião foi parar aonde? Em Minas Gerais. Só que eu dormi. Quando eu desci em Minas, Viracopos, eu desci, aí eu parei, o pessoal falou, você foi pra Minas? Eu falei, não, rapaz, o avião que eu tava fazendo a escala, eu ia pra São Paulo. Rapaz, me chamaram, a companhia me chamou lá, tal. A minha mala foi pra São Paulo e eu
fui para Minas Gerais. Mas depois, no final, também deu tudo certo aí. Ah, é bom isso. Projetos futuros, Luiz. Eu ainda tô... esse ano de 2025 agora tô lançando um livro, que é um projeto, na verdade, que eu comecei a escrever há 10 anos. É mesmo. Comecei a escrever em Qual a história do 2015. livro? Vivendo Amores Além dos Corredores. É um livro, na verdade, que conta uma história de pessoas reais com personagens fictícios. Eu, em 2015, numa comunidade lá em Catu, né, na zona rural, São Miguel, que o pessoal chama de Belafro, eu comecei a observar o comportamento das pessoas e aí me deu uma ideia de eu escrever o que eu achava, como era que a pessoa tinha o comportamento dela a nível romântico, a nível de sonhos, a nível do que ela já passou na vida. E aí foi que eu comecei a fazer. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Aí eu escolhi 5 pessoas lá, botei num grupo de WhatsApp e falei, ó, eu vou escrever a história de vida de vocês. Aí escrevia e eu perguntava no final. Digamos, eu botava lá, quem é Jennifer nessa história, né? Aí a pessoa se identificava, falava, pô, você contou minha história, tal, tal. Aí daqui a pouco, quando foi ver, já tinha 25 pessoas nesse grupo de WhatsApp. Aí eu tive a ideia, eu digo, eu vou fazer um projeto para eu escrever um livro com essas 25 pessoas. Primeiro eu vou definir a vida de cada um e depois eu faço interações de um personagem para outro. E aí eu fui nesse projeto que levou, na verdade, eu tinha parado de escrever na pandemia, em 2020, e vim concluir agora. E agora em 2025, quando vai estar completando aí 10 anos agora, né? Eu vou lançar esse livro Que massa. na Casa da Cultura, lá em Catu. Como é que eu entro em contato aí com o Santos? @ Luiz Santos e Santos. Pronto. Tanto o meu Facebook como o meu Instagram Vou a deixar mesma aqui na coisa. descrição do vídeo. Obrigadíssima, Luiz. Mais alguma coisa que você gostaria de falar pro pessoal? Eu, na verdade, queria aproveitar esse momento para poder dar um incentivo às pessoas. Eu, como professor, eu sempre digo às pessoas, eu posso estar advogado, estar escritor, mas eu sou professor, né? E Piaget, ele, um pensador da educação, né? Que era biólogo, mas depois se dedicou à questão da aprendizagem. Ele é formado em biologia. Jean Piaget, ele dizia o seguinte, que o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente ou tão somente aquilo que as outras gerações já fizeram. A minha maior inquietação hoje é justamente fazer com que as pessoas elas possam produzir esse conhecimento. Porque uma grande parte da sociedade hoje está perdendo o conhecimento por não saber utilizar as ferramentas digitais. Nós temos hoje ferramentas digitais que nós não tínhamos, mas você vê agora, chegou ao ponto do Congresso Nacional, aprovaram a lei proibindo o uso de celular nas escolas. São Paulo já saiu na frente, já proibiu. A Bahia vai ter que decidir se vai proibir ou não. Algumas pessoas me perguntaram, você é a favor ou contra? O celular, ele pode ser uma ferramenta riquíssima na educação, pelo princípio do construtivismo e tal. Mas as pessoas têm deixado de produzir conhecimento para consumir aquilo que não é conhecimento. A gente tem consumido muitas coisas nas redes sociais. Quer ver uma coisa? Eu vejo isso nas minhas redes sociais. Quando eu posto um vídeo falando sobre direito administrativo ou falando sobre educação, as curtidas, as visualizações são poucas. Mas se eu produzo um vídeo com brincadeiras, dançando, você tem mais likes com isso aí. E as pessoas têm deixado de valorizar essa parte educacional, certo? E eu sempre digo que
como Paulo Freire falava, né? A escola não pode tudo, mas ela pode alguma coisa, né? E a escola tem feito seu papel? Tem. Mas a gente não pode, hoje, usar o conhecimento que nós tínhamos no passado para tentar passar para esse estudante a mesma coisa. Eu recentemente apresentei na feira de iniciação científica dos municípios, na UIF, no dia 4 e 5 de dezembro, eu apresentei um projeto sobre metodologias ativas no ensino da química, né? Uma abordagem sistemática do conhecimento da questão da sublimação da água usando uma caixa trocadora de calor. E eu, nessa apresentação, eu citei que hoje o grande desafio dos professores é atingir o coração pedagógico do estudante. Porque hoje você tem um professor desmotivado na sala de aula, porque é desvalorizado, porque ganha pouco, na maioria das vezes, e porque não tem mecanismos, inclusive, para trabalhar. Às vezes, tem situações que o professor tem que comprar o seu material para poder dar uma aula de qualidade, EVA e por aí vai. E você tem um estudante que acha, por causa das redes sociais, que ele não precisa estudar. Ele não precisa. Ele pode tocar a vida porque vai estar para quê? O rapaz ali ganha 2 milhões jogando bola. O outro tá ganhando não sei quanto nas redes sociais, então eu vou para esse jeito aí. E aí eu queria deixar um conselho aos pais, aos estudantes também e aos professores. Nós somos responsáveis pelas próximas gerações, né? E nós temos uma outra coisa bem interessante. Aquilo que nos une, professores, estudantes, pais, nós que somos da mídia, aquilo que nos une é muito mais forte e muito mais importante do que aquilo que nos separa. E é uma coisa que nós temos que ter bem certo na nossa mente. Quando alguém, e aí eu insisto naquilo que eu falei no início, quando alguém me diz assim, ó, eu não tenho tempo, eu dou a minha experiência de vida. Porque eu tenho tempo. A gente tem que aprender a organizar o tempo. Por quê? Porque, como eu disse, eu aprendi a ser desse jeito depois que eu tive câncer. Porque eu tive mais tempo foi de lutar pela vida. Essa semana eu postei nas minhas redes sociais, no meu status do WhatsApp, eu postei assim, se eu não estiver mais aqui um dia e te perguntarem quem fui eu, apenas diga, ele nunca deixou de lutar pela vida. Maravilha, Eu nunca, isso. é uma coisa que eu sempre digo, eu sempre luto pela vida. Tudo que eu faço é para lutar pela vida. Maravilha. Eu agradeço a você pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigado pela paciência. Nada. E pode contar comigo aí sempre. Estaremos aqui. Obrigada. Segue lá o Santos. Segue também o Como Me Tornei. Vai deixar aqui os arrobas na descrição do vídeo. Se inscreve no nosso canal do YouTube, pois isso ajuda bastante o algoritmo a nos indicar para outras pessoas que a gente consiga atingir, né? E levar essa mensagem para cada vez mais jovens, mas não tão jovens. E pessoas assim como eu, que gostam de ouvir uma boa história tomando um bom cafezinho. Sai daí não, fica com Deus, até mais.